Episódio 1. Reconhecimento de filhos socioafetivos na via judicial e extrajudicial. A filiação socioafetiva é aquela baseada no afeto, que independe do vínculo genético, pois, como já dito em artigos anteriores, pai, mãe é quem cria e não quem apenas gera. Esse tipo de filiação tem sido muito recorrente e é cabível no caso de pessoas que criam com dedicação e amor um filho que não tenha gerado biologicamente, mas sim no coração. Há exemplo de um padrasto ou madrasta que criam um enteado ou enteada e que se tratam como pai e filho, ou mesmo parentes que criam como filho como se fossem seus próprios, sem, contudo, ser os genitores. O artigo 1593 do Código Civil orienta que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem. Dessa forma, o vínculo de parentesco não ocorre apenas pelo sangue. Para a atual doutrina e os tribunais superiores, o registro civil tem o mesmo peso do que a origem genética. Isso é uma grande evolução na seara do direito de família, pois em tempos pretéritos, o fator biológico é o que prevalecia. Tanto a Constituição Federal, em seu artigo 226, quanto o artigo 1596 do Código Civil combatem qualquer tipo de discriminação quanto à origem da filiação. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar casos dessa natureza, firmou a seguinte tese: a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Dessa forma, é possível acrescentar no registro de nascimento o nome daquele ou daquela que efetivamente a criou, sem suprimir a filiação biológica. É questão de justiça. Se há o afeto, se há vontade e veracidade, nada mais impede que seja reconhecido esse vínculo. Esse reconhecimento de filiação pode ocorrer de duas formas: pela via judicial ou extrajudicial, a depender dos requisitos e idade. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em decisão firmada em 2019, somente as pessoas, filhos acima de 12 anos, poderão se valer do registro de filiação socioafetiva pela via extrajudicial, restando aos menores dessa idade apenas a via judicial. A principal razão para essa mudança diz respeito à preocupação com a possibilidade de burla à adoção. Em se tratando de adolescentes, estes podem manifestar sua concordância de modo mais veemente, o que não se verificava nos casos que envolviam crianças menores de 12 anos. Além disso, o novo provimento do CNJ estabelece que, através da via extrajudicial, somente será possível a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado materno, seja do lado paterno. A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá ser reclamada pela via judicial. E ainda, na via extrajudicial, se faz necessária a manifestação do Ministério Público. Quanto aos efeitos patrimoniais, estes devem ser atribuídos em mesmo pé de igualdade com os demais tipos de filiação, como, por exemplo, o direito ao nome, direitos sucessórios, pensão alimentícia, efeitos previdenciários, dentre outros. Por fim, pode-se concluir que a filiação socioafetiva representa um grande avanço na legislação pátria, haja visto que veio regularizar
as situações de filhos que, embora tenham sido registradas pelos genitores, foram criados por outros, que lhes dedicaram amor, carinho, afeto numa relação pública. Desse modo, esse reconhecimento em si não significa destituir a origem biológica, mas reforça o conceito de que pai ou mãe é quem cria e não apenas quem gera. Tal reconhecimento pode ocorrer na esfera judicial ou extrajudicial, a depender dos requisitos acima expostos. Os efeitos patrimoniais e jurídicos são os mesmos dos demais tipos de filiação. O presente artigo não pretende esgotar esse tema. Busque orientação com profissionais especializados na área. Para saber mais, entre em contato conosco. Doutora Dalimar Silva, www.dalimaradvogada.com.br